Vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, nessa manhã para te exaltar, para adorar o teu nome, porque não há outro como tu, Senhor. Tu és, Senhor, maravilhoso, tu és grande, tu és soberano, tu és o Criador de todas as coisas. Tu estás, Senhor, acima de tudo e de todos. Todo o domínio está sobre as tuas mãos. Tu que desse a ordem, Senhor Deus, para que esse mundo fosse criado. Pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, tu fizesse com que tudo existisse a partir do nada. Não há, Senhor, a quem podemos comparar-te. Mas mesmo assim, mesmo sendo grande e poderoso, tu nos amastes, tu nos escolhestes em ti e enviaste o teu Filho, teu único Filho, em favor de nós, para que um novo e vivo caminho fosse aberto e pudéssemos novamente pisar no Santíssimo Lugar. E desse lugar jamais queremos sair, Pai. Por isso, que tu possas, Senhor Deus, nessa manhã enviar o teu Espírito sobre nós, enchendo as nossas vidas com a tua presença, porque não sabemos mais viver em outro lugar senão na tua presença. Por isso eu te peço que possamos diminuir, Senhor, para que tu continues a crescer em nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, abrir mão de quem somos, dos nossos desejos, sonhos, vontades, para que se concretize a tua vontade, os teus sonhos, os teus desejos sobre nós. Por isso nós te oramos que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade aqui em nossas vidas, assim como é estabelecida no céu. Por isso, ó Pai, nessa manhã, dai-nos o teu pão, o teu maná, nos alimenta, Senhor Deus, pela tua palavra. Ó Senhor, estamos aqui famintos pela tua palavra. Por isso, fala conosco, que os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos e corações estejam atentos à tua voz, à tua ação, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, de tudo que nos impede de ouvir a ti, de receber a tua palavra, porque nessa manhã queremos ser um solo fértil. E assim, Senhor, recebendo a tua palavra, frutificá-la 30, 60 e 100 por um. Por isso, ó Pai, eu também me coloco à disposição do teu reino, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Não leva em consideração a minha condição falha e pecadora, mas faz de mim um vaso nas tuas mãos. Usa-me como instrumento, para que seja eu, Senhor Deus, usado para o louvor da tua glória. Por isso eu te peço que faças bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da tua face, ó rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25, nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Você está aqui? Você está acordado? Então esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus irmãos, chegamos no terceiro domingo do Advento, e especialmente esse ano, nós estamos há uma semana. O quarto domingo do Advento será esse ano a véspera desse grande dia, o Natal. Então podemos dizer que já nos aproximamos, estamos tão pertinho dessa noite maravilhosa, a noite do nascimento do Filho unigênito de Deus. E amados, o Natal, eu tenho dito, é um tempo glorioso, um tempo de muitas reflexões, um tempo em que a gente para rever muitas coisas. E talvez uma das figuras que são lembradas no Natal é esse homem, José. Sabe, José é uma das figuras mais esquecidas durante a história da salvação. Nós não ouvimos muito falar sobre José, nós não ouvimos muitas pregações sobre José, nós não vemos muita ênfase sobre esse homem. Mas olha, José, ele é uma das figuras mais importantes para a história da salvação. Porém, muitos ignoram, mas ele de fato é importantíssimo para a construção. Ele foi fundamental para que houvesse o nascimento e para o propósito de Jesus se estabelecer. Sabe, esse homem, ele tem muito a nos falar. A história de vida de José tem muito a nos ensinar a sermos de fato também como ele, escolhido por Deus para a concretização do seu plano salvífico. Olha, amados, José, ele foi escolhido por Deus para representar a paternidade de Jesus aqui na terra. Jesus nasceria sem o pai. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Achou-se grávida Maria por obra do Espírito, sem que houvesse conhecido, sem que tivesse tido relações com homem algum. Nessa época, Maria estava desposada, isso, ela era noiva de José, e o noivado era um compromisso em que se assumia, onde não poderia ser violado. Eles eram casados, mas sem o ato conjugal. Eles não haviam ainda coabitado. José tinha um compromisso com Maria. Ele já tinha firmado uma aliança com essa mulher, mas eles passavam por um período de cerca de 1 ano para averiguar se de fato Maria tinha tido relações com outro homem. E Deus escolhe então José para ser o pai adotivo de Jesus. E olha que responsabilidade. Imagine, se hoje em dia já é estranho, já é incomum ver uma mulher sendo mãe solteira. Posso até dizer, talvez até nem pegue bem, uma mulher sendo mãe solteira. Imagine naquela época, Maria chegaria e seria mãe de um bebê a qual ela nem tinha tido relações nenhuma com homem. Naquela época, a mulher não tinha muita voz, a mulher não podia trabalhar. Imagine como seria
a vida de Maria e de Jesus se não tivesse um pai, se não tivesse um homem para cuidar, para suprir, para ensinar a lei, para ensinar a palavra, um homem que pudesse suprir as suas necessidades materiais. E José, ele foi esse homem escolhido, para que o propósito, repito, de Deus pudesse se concretizar. Sabe por quê? Porque poderia acontecer que Maria fosse morta antes do nascimento de Cristo Jesus. Uma mulher se achar grávida antes da consumação poderia ser levada a repúdio, e isso, a lei dizia que ela poderia ser até morta por apedrejamento. Amados, sabemos que na história de Jesus, ao nascer, Herodes fica sabendo e manda então que mate todas as crianças de até 2 anos de idade. Foi por intermédio de José que o anjo falou e disse: foge, vai até a região do Egito, porque procuram matar o menino. Foi ele que conduziu, foi ele que educou, foi ele que preservou e protegeu. Agora imagina se Jesus não tivesse um pai adotivo, um pai terreno. E muito mais, Deus escolheu sublime a vida de José para ser esse pai terreno, a ponto que hoje chamamos Jesus de filho de Davi por causa de José. A descendência real de Jesus vem por meio de José. E isso fala que Deus, ele leva a sério a adoção. E por isso que eu e você podemos acreditar que de fato somos filhos de Deus, porque ele nos adotou em Cristo Jesus. Amados, é por meio de José, e o anjo, quando aparece para José, ele logo diz: José, filho de Davi. Se você ler a genealogia que está no início desse capítulo, você verá que Mateus, ele elenca a genealogia de Jesus por meio de José e não de Maria, porque a descendência real, o título de filho de Davi é feito por causa de José. Sabe, amados, José, ele é fundamental para que esse plano se concretize, para que a salvação chegasse até nós. É assim que o anjo lhe aparece: José, não temas, não tenha medo, você tem uma missão. Tome Maria por sua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo, e essa criança será grande. Você vai pôr um nome nele, isso é Jesus, e o nome Jesus é a equivalência grega para o nome Josué no hebraico, e essa palavra, esse nome tem um significado: Deus é a minha salvação. Então, quando ele recebe do anjo aquele nome, Jesus, ele sabia quem Jesus seria. Deus é a minha salvação, e o anjo diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amados, José, ele vem para cumprir um propósito. E sabe, nessa terceira semana do Advento, onde se aproxima o Natal, nós precisamos refletir: onde eu me encaixo no plano eterno da salvação de Deus? Sabe, porque há uma semana, como disse, estaremos celebrando mais uma vez o Natal, o verdadeiro sentido, o nascimento do nosso Salvador. Mas em compensação a isso, há muitas pessoas que estão celebrando essa data sem o real entendimento. Entra Natal e sai Natal, e as pessoas não reconhecem o grande presente que lhes foram dado por Deus, Jesus Cristo. E como nós podemos aprender com esse homem José, para sermos uma peça fundamental nesse grande quebra-cabeça que Deus está montando,
nesse grande tapete que Deus está formando, em que cada um de nós é um fio, é uma linha preciosa para que o plano se concretize e o Evangelho chegue a toda a humanidade. Porque o meu e o seu propósito é irmos a todo mundo, pregando o Evangelho da salvação. E como? Como, amados, podemos então cumprir com coragem a nossa missão? Sabe, hoje eu quero olhar para a vida desse homem como um exemplo para as nossas vidas, de alguém que é fiel a Deus, alguém que é fiel à vontade de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram e ninguém se perca. Alguém que é fiel a Deus a ponto de negar as suas próprias convicções, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para que a vontade de Deus se concretize, não somente na minha vida, mas na vida daqueles que estão ao meu redor. Esse foi José, alguém que abriu mão de si, para viver a vontade de Deus, para que a salvação chegasse a todos aqueles que estavam ao seu redor. E quais são as características de José? Quem é esse homem? O que eu posso aprender com esse homem, para que eu possa cumprir com fidelidade a missão a mim outorgada? Em primeiro lugar, a gente pode aprender com José a ser um homem justo. Sabe, Deus escolhe José porque José era um homem justo. Olha o que diz então o verso 19: mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar. Amados, Deus sabia do coração de José. Deus sabia que José era um homem justo, um homem que era temente a Deus. Sabe, a palavra justo aqui traz a ideia, recorda-nos a retidão moral desse homem. Sabe, José não era alguém displicente. José não era alguém que deixava as coisas e fazia aquilo que dava na telha, aquilo que ele queria fazer. Não, antes ele era justo. José era um homem que ele buscava um senso de justiça. E sabe, a palavra do Senhor nos diz que nós seremos homens e mulheres de Deus, bem-aventurados, se tivermos fome e sede por justiça. E essa justiça é uma justiça celestial. Sabe, não é aqueles que acham que pelas suas próprias mãos podem fazer justiça, não é aqueles que pensam em si mesmo. Eu posso atrelar justiça a uma outra característica: misericordioso. José era um homem misericordioso. Ele colocava os outros acima de si mesmo. Veja o que diz o texto: diz José era justo. E por que ele era justo? Porque ele não queria difamar Maria. Mas pense comigo, o que foi que José fez? Será que José tinha culpa do que tinha acontecido? Imagine você, eu quero que você se coloque agora no lugar de José. José, ele vai à casa de Maria, promete ao seu pai, o pai de Maria: olha, eu quero me casar com sua filha, eu quero me comprometer com ela, então eu estou aqui para noivar com sua filha. E o pai de Maria então dá Maria em casamento, e eles ali firmam um acordo, uma aliança. E José diz: olha, daqui a um ano nós vamos nos casar, isso é, vamos coabitar, vamos ter relação sexual, mas enquanto isso nós estaremos separados, mas cumprindo os nossos votos. Eu vou estar cuidando de você, eu já vou estar lhe sustentando, eu estarei lhe provendo todas as coisas, mas estarei distante. E acontece que em uma dessas vindas, desses encontros, nesse tempo de um ano, Maria chega. Ela passou 3 meses na casa da sua irmã, da sua prima Isabel, e quando ela volta para casa, depois de 3 meses, você já sabe, né? A barriga já começa a crescer. Quando José chega, tem uma surpresa: Maria está grávida.
Olha, como é que você ficaria em receber essa notícia? Eu me comprometi com ela, eu estou cuidando dela, eu estou provendo ela e ela me traiu. Qual é a sua primeira reação? Olha, Maria, não dá mais, você errou. A primeira reação era brigar, a primeira reação que José teria era levar ela à publicidade, porque José só tinha duas opções. A primeira era levar a público o erro de Maria, era expor Maria publicamente. A consequência do erro de Maria seria duas coisas: a morte, ou ser repudiada e ficar excluída da sociedade, porque a lei dizia que ela em adultério deveria pagar, ela e o homem que adulterou, pela morte em apedrejamento. Ou ela seria excluída e homem nenhum quereria ela mais, o seu pai iria rejeitá-la, porque ela já tinha sido dada, mas ela não cumpriu com o voto. Mas diz que José era um homem justo. José não pensou em levar a exposição, por isso ele diz o texto, ele sendo justo, ele não queria inflamar, ele não queria difamar a sua esposa, ele não queria que as pessoas olhassem para ela. Ele amava Maria, ele gostava de Maria e muito mais, ele se colocou no lugar de Maria. Ele disse: talvez ela pisou na bola, mas o que me cabe é perdoar. Então, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou deixá-la secretamente. Olha que coisa, muitas vezes, amados, o que nós fazemos é o oposto do que José fez. Em vez de buscarmos ser homens justos, quando alguém erra, a gente leva a público o erro do outro, em vez de acolher e cuidar. Sabe, foi isso que José estava pensando fazer. Olha, eu vou deixar ela em secreto, entregarei a ela uma carta de divórcio e vou sumir. E a culpa será de quem agora? De José. Sabe, José sendo justo, ele disse: eu vou tomar a culpa de Maria, minha culpa, eu pagarei pelo erro dela. E quem fez isso em nosso lugar? Senão Cristo Jesus. Sabe, para mim e para você cumprir o propósito de Deus, para levarmos salvação aos outros, muitas vezes nós vamos ter que levar a culpa, porque foi assim que Cristo fez. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então para de querer ter o direito de resolver as coisas. Sabe, alguém te machucou, vai lá e perdoa. Não, eu vou ficar aqui porque foi ele que precisa vir pedir, foi ele que errou, ele que precisa vir pedir perdão. Sabe, foi ele que errou, ele que precisa se humilhar. Não, José pensou, ele era justo. E essa é uma característica do cristão, porque aqueles que estão em Cristo já foram justificados e se tornaram justos. A gente paga o erro, a gente vai pedir perdão. Por isso que Jesus disse: se alguém te bater na face, dá-lhe também a outra. Sabe, não fica reprimindo, seja misericordioso, se coloca no lugar, abre mão do teu direito e cumpre o teu dever. Isso é ser misericordioso. Sabe, José estava fazendo isso. O meu dever é cuidar de Maria, o meu direito é expô-la publicamente, mas o meu dever é cuidar dela. Eu vou embora, eu vou em secreto deixá-la. Sabe, amado, será que eu e você temos vivido uma vida assim de justiça? E a justiça que eu falo não é uma justiça segundo o mundo, mas uma justiça segundo Deus, sabendo que muitos irmãos erraram, mas em Cristo Jesus os seus pecados estão perdoados. O que cabe a nós é nos colocar no lugar deles e viver com eles para levá-los à salvação. Mas sabe, a segunda característica tem muito a ver com isso, porque o senso de justiça, em sermos justos, ele também tem que ser alguém que é prudente. José era um homem prudente. Veja, diz o verso 20: enquanto ele ponderava.
enquanto ponderava, enquanto pensava, enquanto meditava, enquanto refletia nestas coisas, isso é, no que tinha acontecido, nas palavras de Maria, no erro de Maria. Sabe, amados, um homem prudente é alguém que não age por impulsos, é alguém que para, é alguém que reflete, é alguém que pensa antes de fazer, é alguém que para e pensa antes de falar. Por isso que Tiago, ele diz: sejam vocês prudentes no falar, sejam vocês tardios em irar-se. Temos que estar prontos para ouvir. Antes de falar, pense. Sabe, muitas vezes a gente tem agido pelos nossos impulsos, e a gente acaba dizendo assim: olha, pastor, mas é porque é mais forte do que eu. Não é mais forte do que você, sabe por quê? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, neles estão fruto, e o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você está agindo por um impulso, ou você não se converteu, ou você está dando mais vazão à carne do que ao Espírito. Amados, José não agiu por um impulso. Quando ele soube da notícia, ele poderia naquele exato momento puxar Maria para fora e começar publicamente a denunciar o erro de Maria. Mas ele foi para casa, ele pensou, ele refletiu, ele ponderou. E foi nesse meditar que Deus falou com ele. E sabe, eu posso pensar sobre isso da seguinte maneira: quanto de nós temos meditado antes de realizar alguma coisa? Quantos de nós temos meditado na palavra do Senhor antes de tomar uma decisão, antes de ter uma atitude, antes de dar um passo? Será que nós temos meditado suficientemente naquilo que Deus fala? O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de fazer tudo isso, o que é que ele faz? Ele medita, ele tem prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Porque ele medita, eu posso dizer assim: o homem bem-aventurado é aquele que, meditando, tem prazer na lei e não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele faz tudo isso, amados. Será que eu e você temos meditado? Será que nós temos parado para refletir? Sabe por quê? Porque tem hora que, agindo pelo impulso, quando o corpo fica frio, quando o impulso passa, a gente pensa: eu não deveria ter feito isso. Sabe, esses dias eu estava refletindo e eu ouvi um pastor falando sobre a educação dos filhos. E é muito do que a gente vive, muitas vezes isso. Ele dizia assim: nunca discipline seu filho no momento da ira. Nunca discipline o seu filho no momento do impulso. Sabe por quê? Porque você não consegue refletir. E muitas vezes você, no momento do impulso, dá a ele um castigo, uma disciplina, que logo em instante você se arrepende da disciplina. E essa disciplina não traz correção, só traz a ira do seu filho. É por isso que Paulo, ele diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E muitas vezes a gente na ira diz: olha, menino, você não vai mais fazer isso, ou você não vai mais para esse lugar. E quando a gente fala isso, depois que passa, a gente diz: eita, mas ele vai ter que ir comigo. Eita, mas eu vou ter que levar, não tenho como deixar. Eita, mas aí ele vai ter que fazer isso. E aí? Você vai ter que quebrar a sua palavra. E aí você não vai ter a exortação que leva à correção. Sabe, muitas vezes assim também acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos.
Sabe, por causa de um momento de ira, sabe, por causa de uma ira no coração, a gente age por esse impulso da ira, e a gente fala com o nosso irmão, a gente rejeita o nosso irmão, a gente lança uma palavra no nosso irmão, e a gente afasta esse irmão dos propósitos de Deus. A gente afasta ele da presença de Deus, e aquele que deveria estar conosco, e sendo encaminhado à presença de Cristo, agora voltou à lama, voltou à vida de pecado, por causa de uma ação impensada sua. José não agiu por impulso, antes ele refletiu sobre as suas atitudes. Você tem refletido sobre as suas ações? Você tem meditado na palavra o suficiente para não agir pela carne, mas agir pelo Espírito? Temos que ser homens justos, mas também prudentes. Mas tudo isso está baseado num princípio fundamental: a quem você obedece. A quem você obedece. Sabe quem você tem obedecido? Meus irmãos, José era um homem obediente. Ele foi obediente antes e depois da missão lhe confiada. Olha o que diz, eu quero meditar nesses últimos versículos com você. E diz assim, verso 24 e 25: despertando José do sono, depois de ouvir as instruções do anjo, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sabe, José, ele era temente, ele era um homem justo, e ele, ouvindo a voz do anjo, ele prontamente obedeceu. José, ele decidiu obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Sabe, José decidiu obedecer a Deus mesmo quando aquilo que Deus falava parecia ser ilógico. Imagine você, mais uma vez, se coloque no lugar desse homem. A mulher chegou para ele e disse: eu engravidei, mas eu não tive relação com homem nenhum, foi obra de Deus. Olha que conversa mole. Deixa de conversa, Maria. Quem já viu, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, Maria. Olha, tudo bem, eu não tenho problema de você me dizer que você me traiu. A gente faz um acordo, eu te dou uma carta de divórcio e você vai em paz. Mas não vem com essa ideia. Mas mesmo assim, vamos lá, eu vou ficar pensando nessas coisas. Aí no meio disso apareceu um anjo e diz: olha, tudo que ela falou é verdade. A primeira coisa que talvez eu e você, depois de ter um sonho, a gente diz assim, quando é um sonho que o Senhor revela a gente diz assim: será que isso é de Deus ou é coisa da minha cabeça? Mas será que isso foi Deus mesmo? José poderia ter acordado e dizer: olha, eu acho que eu pensei tanto, eu fiquei pensando tanto nisso que eu sonhei, que de fato isso é verdade. Mas José obedeceu, mesmo quando tudo parecia ilógico, quando nada fazia sentido, ele obedeceu. Amados, será que nós temos obedecido a Deus acima de todas as coisas? Acima da nossa razão, acima da nossa vontade, sabe, acima do nosso direito? Será que eu e você temos escolhido obedecer a Deus, mesmo quando aquilo nos custe? Aquilo custava a José, e custava muito. Mas será, amados, que nós estamos dispostos a obedecer a Deus assim? Sabe, no tempo de tanta insubordinação, de tanta desobediência como temos vivido nesses últimos tempos, Deus tem chamado um povo obediente para si. Deus não deseja um povo de dura serviço, isso é, um povo que não se dobre. Deus, Ele quer um povo que reconheça o seu senhorio e que lhe obedeça acima de todas as coisas. Quem é
o Senhor do teu coração. A quem você obedece? As suas decisões são tomadas por quem? Por você mesmo? Pelo mundo? Ou por Deus? Quem tem as escolhas da sua vida? Quem você decidiu obedecer? Meus irmãos, eu quero concluir esse sermão te dizendo isso. Deus, Ele está contando comigo e com você, para que o plano dele se estabeleça nessa terra. Sabe, conta uma história que houve uma reunião nos céus, quando Jesus chegou lá, e Jesus começou a contar aos anjos, olha, todas as coisas que ele tinha feito, a cura, os milagres, sabe, como ele ensinava, como ele morreu, como ele ressuscitou gloriosamente, e os anjos ficaram impressionados com a história. E aí eles disseram a Jesus: mas Jesus, como é que as pessoas vão saber sobre essa história? Como é que as pessoas vão saber de todos esses teus feitos? Deixa que a gente vá lá para a terra e conte. E Jesus disse: não precisa. Sabe, eu convidei uns amigos a andar comigo, eles viram tudo isso, e eu deixei essa missão para eles. Está a cargo deles contar essa história. E os anjos então perguntaram: mas Jesus, e se eles não contarem? Jesus disse: eu não sei, eu não tenho outro plano, eu confio neles. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que os anjos desejaram. Essa história não é história bíblica, tá? Só para você não pensar que está na Bíblia. Mas a Bíblia diz que nos foi dado essa missão. Missão essa que os anjos queriam, mas foi dada a mim e a você. Como nós vamos cumprir? Como nós vamos cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade? Talvez o teu vizinho, o teu amigo, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, talvez o teu colega de trabalho, eles só ouçam o Evangelho, eles só vão conhecer a Jesus por meio da tua vida. Você é chamado para proclamar, você é chamado para viver como José, sendo peça fundamental no plano de salvação de Deus para a humanidade. Que você se encaixe, que você seja justo, prudente e, acima de tudo, obediente à ordem do Senhor. Que Deus te abençoe. Que nessa última semana antes do Natal você possa refletir, meditar e ser luz em meio às trevas. Que você possa cumprir com o seu propósito. Declare que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Anuncie o Evangelho com ousadia. Seja como José. Seja alguém que se encaixa no propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor.